Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, a palavra nos ensina que Jesus Cristo, assim que João foi preso, Jesus iniciou o seu ministério com força maior. E ele começou a dizer: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a primeira expressão que Jesus mostrou a todas as pessoas foi exatamente a necessidade de arrependimento. E logo em seguida, ele afirmou: crede no Evangelho. O que é o Evangelho? Paulo foi dar esclarecimento. O Evangelho é o poder de Deus. Então, Deus, com seu poder imensurável, grandioso, no domínio de todo o universo, vendo que o homem havia se afastado dele por causa do pecado e se encontrava distanciado, impossibilitado de retornar à sua presença santa, então Deus enviou seu Filho ao mundo. Aí está a natureza do poder do Evangelho. O Evangelho foi trazido por Jesus. Ele é o pão que desceu do céu para saciar a fome de todo faminto espiritual. Ele é a fonte de água viva que desceu do céu para saciar a sede de todo sedento espiritual. Em outras palavras, isso quer dizer, se um ser humano estiver cansado, oprimido, sobrecarregado, por causa dos muitos pecados que ele praticou ao longo da sua vida, ou talvez nem tenha praticado tantos pecados, mas está cansado de ver no mundo coisas más, coisas ruins, coisas perversas, e isto tem lhe causado um verdadeiro entristecimento espiritual, e ele se sente necessitado de se libertar desse mal que oprime o mundo, que subjuga o mundo a uma depressão, a uma escravidão espiritual, a uma angústia, a uma incerteza. Então, esta pessoa está na posição que Jesus colocou. Se você vê o Evangelho como poder de Deus, que pode tirar você dessa situação, então ele coloca: arrepende dos seus pecados e crede no Evangelho. Crede nas mensagens que o Senhor Jesus trouxe dos céus, as quais são vidas, são realmente vidas, ou produzem em seu coração um renovo de vida contínuo à medida que você vai alimentando da palavra. Porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Como eu te disse, é um alimento espiritual para te fortalecer no dia a dia, tornando o seu ser espiritual ou a sua parte espiritual forte, bastante para resistir às tentações e aos prazeres do mundo, resistir também às tentações do maligno e resistir aos seus próprios desejos carnais. Só pelo poder do Evangelho alguém consegue essa transformação. E Paulo chamou isso de um novo nascimento, ou seja, você verdadeiramente pode ser transformado, nascer de novo. E Jesus deu essa explicação num diálogo que ele teve com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Não nascer conforme nascem os seres humanos naturais, mas nascer pela fé, da água e do Espírito. E isto, dizia o Senhor Jesus, exatamente aquele que se deixa conduzir, quebrantar pelo Espírito Santo para ter entendimento da verdade que há e no poder que há na cruz, no sacrifício de Jesus. Amém? Prosseguindo, portanto, Paulo mais tarde vai falar no livro de Romanos, capítulo 14, o verso 17, o seguinte: porque o reino de Deus não é questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz
com a alegria que o Espírito Santo dá, ou na prática da justiça. Viver em paz é na prática da justiça. Querido, para que você tenha entendimento desta palavra, Jesus exemplificou como nós podemos viver na justiça diante de Deus. Então ele colocou da seguinte maneira: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o vigor da sua vida. Então, em primeiro lugar, você centralizar Deus no seu coração e na sua mente, entendendo que o Evangelho, volto a repetir, é o poder de Deus para tirar você do emaranhado de pecado que esse mundo te enrolou e posicionar você como uma nova criatura na presença do Senhor, aprovado por Ele para ações boas, que trazem frutos de vida eterna através dos seus feitos. Esse procedimento todo se dá quando você prioriza Deus. Jesus disse certa vez esta palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Muitas das vezes o ser humano faz exatamente o oposto. Ele busca tudo. Busca no trabalho os recursos financeiros, busca na mulher os prazeres para a sua vida, ou no homem os prazeres para a sua vida, busca no sexo, busca na bebida, busca nas drogas, busca em tudo e deixa Deus para o último momento. Se houver tempo, ele vai buscar o Senhor. Então é uma inversão de valores e isso tem levado centenas e milhares de pessoas à destruição. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, então essas coisas vão ficar todas fora do contexto de seus objetivos centrais. E é isso que é praticar justiça no seu coração. A segunda coisa que Jesus colocou, está ligado diretamente, é amar o próximo como a você mesmo. Então isso significa um ato de justiça, porque você não vai desejar mal a ninguém, não vai prejudicar a vida de ninguém, não vai trabalhar para que alguém sofra, mas vai trabalhar sempre na edificação, zelando pelas palavras que saem da sua boca para não machucar ninguém. Imagine se todo marido fizesse isso, ou se toda mulher fizesse isso. Imagine como seria maravilhosa a vida deste casal. Ambos pensando na felicidade um do outro e usando palavras de amor e de carinho, sempre fazendo com que haja paz no seio da família. Imagine os filhos procedendo assim uns com os outros e também em relação aos seus pais. Imagine a sociedade onde ninguém preocupa em ferir, magoar ou entristecer ninguém, mas amando e protegendo e ajudando para que todos sejam edificados e todos sejam felizes. Se procedêssemos assim, estaríamos cumprindo estas duas ordenanças: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o que consequentemente seria um ato de justiça aprovado por Deus. Está entendendo? Então, prosseguindo, vamos lá. A outra palavra que nós precisamos trazer ao seu coração é que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que significa isso? Que muitas das vezes valorizamos muito as coisas que satisfazem a nossa carne e não atentamos para as necessidades que estão ligadas ao nosso espírito. E como fortalecer o espírito? Preste atenção para você ter uma ideia. A Bíblia diz, já disse e vou repetir, que você ouvindo a palavra de Deus, você tem que gastar tempo com a audição sua, ao invés de ficar ouvindo coisas que não te edificam, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos ensina que devemos orar sem cessar, vigiar e orar para que não entremos em tentação, o que significa, portanto, que isso é superior à comida e à bebida, e faz bem e te produz proteção, amparo e sustento para uma vida feliz e abençoada. A terceira coisa é fazer
a leitura da palavra de Deus. É extraordinário você buscar o conhecimento, pois a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Observou? Não é tão difícil, basta você querer. Se você voltar o coração para Deus, se prontificar a buscar a sabedoria que procede do alto, aquela que foi trazida por Jesus Cristo, você verdadeiramente cumprirá essa palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o Evangelho não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito de Deus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, traduz, ó Deus, esta mensagem na linguagem de cada um, da forma que ele possa entender, porque, Senhor, o teu Evangelho foi trazido dos céus pelo Senhor Jesus Cristo há 2000 anos, mas ainda há muitas pessoas que não o abraçou, que não permitiu a entrada dele no seu coração. E a bênção que eu te peço, Senhor, que através dessa mensagem, se alguém ouvir, possa entender que sem crer no sacrifício do Senhor Jesus, sem colocar em pauta os seus ensinamentos, jamais poderá entrar no teu reino. E que esta seja, portanto, a decisão que o ouvinte deva tomar após ouvir essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.